É com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma iniciativa do CREA Paraná, o Edital de Chamamento Público 2025, que tem como objetivo fortalecer as entidades de classe e proporcionar condições para que elas ofereçam qualificação e desenvolvimento aos profissionais registrados no Conselho. Para isso, estamos disponibilizando recursos que serão investidos em mais de 200 atividades distribuídas por todo o nosso estado do Paraná. Esse edital foca em iniciativas para promover a educação continuada, a inovação e o crescimento dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Com ele, as entidades de classe podem promover cursos, palestras, seminários, revistas, hackathons e outras atividades que contribuem para a qualificação dos nossos profissionais. Outro ponto é a possibilidade de integração. Com o apoio, criamos a oportunidade para que especialistas e estudantes compartilhem experiências e conhecimentos. Participe do edital de chamamento público 2025 e contribua com o fortalecimento das nossas profissões. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e bem-vindos a mais uma temporada do Engenharia Científica. Dessa vez estamos aqui em 2025 trazendo altos conteúdos de engenharia para você e sempre aqui comigo, meu parceiro Leonardo Negrão. Estamos aí começando mais uma temporada. Vamos com tudo, hein, cara? É isso aí, Léo. E uma temporada recheada de conteúdo, falando de engenharia, mas com aquele jeito que a gente gosta, né, Léo? Com bom humor, trazendo para a prática, para a vida real. Uhum. Não vamos falar de parte técnica, apesar de a gente gostar muito dessa parte. A gente pode até falar, mas falar daquele jeitinho mais tranquilo. Mais leve, mais né, tranquilo, Léo? Mais tranquilo. Né? Vamos jogar aqui dia a dia, vamos trazer convidados e falar do que esses convidados fazem da sua vida, né? Porque engenheiro costuma não falar muito do que faz. Sem mostrar o dia a dia da engenharia, né? Mostrar o que o pessoal trabalha, o que faz, como que é essa vida profissional em si, né? É isso aí. Quero saber quais planilhas eles fazem, quais controles, quais são os perrengues. É isso aí. Né? E esse ano, né, a gente tem uma parceria muito boa com a ANPEA, que é a Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais, aqui de Londrina, e trazendo o CREA Paraná, né, no oferecimento de toda essa temporada de 2025. Isso aí. E vamos gravar com quem? Com quem? Nesse episódio. Esse episódio a gente trouxe dois convidados, que são representantes do CREA, para falar dos seus papéis de conselheiro e de inspetor dentro de todo esse universo que a gente vai descobrir agora. Então, tudo bem? Roberto, como é que vai, como Roberto? vai? Tudo bem, Alan? Tudo certo? Tá bom, Léo. Tá bom? Beleza. Gente, estou aqui com o Roberto Gameiro, que é engenheiro eletricista, administrador de empresa, empresário da área, pós-graduado em psicologia organizacional, também na área de TI e administração rural, e é conselheiro do CREA, coordenador estadual da Câmara Especializada em Engenharia Elétrica. Um baita do currículo, né, Roberto? Tudo bem com você? Tudo bem, como é e que vai? vocês? Tudo bom? E estou aqui com o Allan Kardec, que é tecnólogo e engenheiro mecânico, atualmente se especializando na área de engenharia de segurança, né? Que é inspetor-chefe do CREA, Regional Londrina, né? E trabalha com inspeção de equipamentos caldeira na área industrial. Tudo bem, Allan? Tudo bem. Sejam bem-vindos aqui ao Engenharia Científica. Vamos conversar sobre esse tema aí e com esse ano, com esse oferecimento do CREA aqui, está maravilhosa a temporada. Vamos lá, gente, quero saber de vocês. Vamos perguntar pro Roberto primeiro, como que você chegou ao papel de conselheiro? Como é que foi essa jornada até chegar aqui? Rapaz, sabe que eu me formei depois dos 40 anos, eu já atuava, trabalhei profissionalmente sempre na área de informática e só depois que eu fui fazer engenharia. E encontrei no CEAL um lugar amigo para poder estar lá junto, né, com eles, clube de engenharia. Não tinha intenção de participar do CREA, nunca passou isso pela minha cabeça enquanto eu estive lá. Mas houve uma disputa lá. E eu olhei assim, falei assim, olha, não está muito de acordo com o que eu vi os lados ali. E então, por causa daquilo, eu peguei e joguei minha candidatura. Eu nunca achei que eu fosse ser eleito. Não achava mesmo, né? E aí, então, me tornei conselheiro do CREA. E aí fui estudar, né? Porque
Eu não sabia exatamente tudo que tinha que fazer. Estudei bastante, fui atrás para ver como as coisas funcionavam. E olha, aprendi muito. A função do CREA, como que ele exerce seu papel na sociedade, foi um aprendizado bem grande. Então, para ser conselheiro, você tem que passar por uma eleição, é isso? Exatamente. Isso mudou um pouco agora recentemente. Até recente, as entidades poderiam indicar um nome ou não. O CEAL fez eleições. Uhum. Agora, com uma nova resolução, ela não tem mais essa opção. Vai ser sempre eleição dentro da entidade. Acho que esse cada conselho, se você pegar o conselho de medicina, cada conselho tem a sua forma de fazer. Não é Certo. igual de um conselho para outro. Uhum. Por exemplo, o conselho de medicina, eu sei que eles elegem numa única chapa todos os conselheiros. Nós não. Nós, a cada ano, renova um terço. Um terço? Um terço. Até que Diferente. tem uma comissão interna lá que chama-se renovação do terço. Ah, cara, olha só, não sabia disso. E nossa, é uma comissão assim bem disputada, que é ali que determina quem vão ser os próximos, né? É. E por que essa lógica existe? Essa está na resolução. É. Desde que a lei que o CREA funciona, ele tem essas resoluções de como ele deve funcionar. Seria para manter uma continuidade de atividades, alguma coisa assim, será? Imagino que sim. Uma renovação constante, Uhum. né? E também as vagas de conselheiro, elas são dadas a entidades. Elas não são... Então, o CREA funciona, nesse caso, muito parecido com se você imaginasse um voto distrital, onde cada distrito representa o deputado federal, no caso que fosse ali, ele seria ligado a um distrito, no caso aqui, o conselheiro é ligado a uma entidade. Certo. E cada entidade vai elegendo, tem uma eleição. Você não consegue entrar para o sistema sem ter a representação de uma entidade. Porque as entidades dentro do conselho, elas têm um valor, né? Tem um sistema de... Você tem que estar numa entidade, como a AMPEA, como o CIAL, como Sim. a Associação dos Engenheiros Agrônomos, e são várias entidades no Estado, não só no Estado, nos outros estados também são assim. E você, para participar do sistema, você tem que estar dentro de uma associação, dentro de uma entidade. E o papel do conselheiro qual é? Seria representar essa entidade, vamos dizer assim, Olha, comunicar o CREA das ações? eu acredito, numa primeira instância, sim, lógico, representar aqueles que votaram nele. Isso, né? Representar esse grupo maior, né? Primeiro, exatamente. Mas existem vários momentos que você vai representar a classe toda como um profissional. É interessante, quando eu fui estudar um pouco a planilha da renovação do terço, eu vi que varia muito de engenharia para engenharia a sua representatividade dentro de entidades. Por exemplo, o engenheiro eletricista e o engenheiro civil, ele tem uma característica de ser autônomo. Então, ele procura com mais frequência entidades, porque a entidade dá para ele uma condição de poder continuar estudando e aprendendo. A entidade oferece para ele um plano de saúde, coisa que ele não é empregado, né? Então ele não tem. Coisa que o empregado, ele tem um sindicato, a empresa oferece plano de saúde. Então, o que acontece? O engenheiro, por exemplo, mecânico, a maior parte, o perfil deles é de ser CLT. Funcionários, né? Funcionários de grandes empresas. Então eles já estão cobertos de uma certa forma por isso. Uhum. Então o que acontece? Enquanto no engenheiro civil, eletricista, a cada 3 ou 4 engenheiros, 1 estão dentro de uma entidade, no caso de mecânico não, vai até 10. A cada 10 engenheiros, apenas 1 estão dentro de entidades. Então isso vai ter muito de engenharia por causa Mas do como é um mercado. perfil do mercado, né? Exatamente. Influencia Se for na analisar, por entidade. exemplo, o CIAL, que é a associação daqui de Londrina, o Clube dos Engenheiros, a maior parte de associados dela é engenheiro civil. Depois, a mecânica, ela é bem menos. Então, você tem um número menor de representantes de engenheiros lá atuando. Então, a Câmara de Civil ela é mais forte, a de elétrica também é mais forte, porque tem mais gente lá dentro. E é que nem ele falou, a primeiro momento você vai representar aquele que te elegeu. No caso, o Gameiro, engenharia elétrica. Mas com o contexto ele vai ver
praticamente vai ajudar no todo, porque é o sistema. O sistema, ele olha todas as engenharias. Claro. E as geociências também, né? Que tá dentro do CREA. Deixa eu perguntar, então, agora, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, qual que é a diferença, então, do trabalho da inspetoria? O inspetor, assim, ele tem cada regional vai ter as suas, dentro das engenharias vai ter lá a quantidade de engenheiros. Tem também a dificuldade que tem algumas regionais que não tem inspetor de mecânica, ou não pode ter inspetor de alguma área. Então, mas ela tem que eleger um inspetor de cada área, que são as câmeras de mecânica, de civil, tudo. E o inspetor, ele está para ajudar o sistema, assim, porque a gente quando você fala, eu sou inspetor do CREA, as pessoas que estão do outro lado acham que você vai lá e vai multar ela. Não é assim, o inspetor não tem. Quem fiscaliza é o fiscal do CREA, que ele é um funcionário do CREA, tudo certinho. Nós somos convocados quando tem uma situação, vou falar mais recente agora, teve na exposição. Já tem alguns anos que o CREA de Londrina, todo ano ele vai lá fazer uma inspeção, uma vistoria na exposição, nos parques de diversões, porque tem que ter um engenheiro mecânico lá, tem que ter um engenheiro eletricista lá para ver se o sistema elétrico do parque de diversões está ok, o mecânico para dar uma olhada. Como o fiscal, ele muitas vezes ele não é da área, porque ele pode ser um outro profissional de outra área, então ele não vai ter conhecimento, por exemplo, de inspeção, de saber que se uma máquina mecânica ela está dentro das normas, está em condições, um painel elétrico, por exemplo, lá se está ok, se está aterrado, porque lá muitas pessoas, a maioria das pessoas são leigas, não tem conhecimento de nada. Então pode acontecer um problema. Então o CREA Londrina, todo ano ele vai fazer, aí ele convida nós, como inspetores, os conselheiros, para ir lá. Então vai fazer uma inspeção em algum lugar, nós somos convidados, porque nós não podemos chegar lá e fazer a inspeção. Nós só vamos como coadjuvantes. Então, o fiscal que vai dar a orientação para o fiscalizado, ele que vai fazer todos os procedimentos internos lá, que tem também um regimento, como o pessoal fiscal faz, tudo isso. E aí, se a gente vê alguma irregularidade na área da gente, a gente vai chamar o fiscal, vai falar assim, aquilo ali não está de acordo, aquilo ali precisa de uma norma, precisa de um laudo, precisa disso, precisa daquilo. Aí ele vai comunicar ao fiscalizado, a empresa, e a empresa vai ter que apresentar aquilo, e aí depois, assim, ele que toma. A gente só orienta o fiscal. Vocês são, tipo, especialistas do CREA, né? A gente vai ter a fiscalização, é convidado, sai lá, tal dia vai em tal lugar. Vai numa empresa ou numa entidade, que nem a exposição de Londrina, aí vamos falar assim, cada um também vai lá, não, eu vou. Aí dá o nome lá, tudo, aí chega lá, faz todo o processo. E a gente é convidado, a gente não é também, fala assim, não, você tem que ir. Porque a gente tem as outras atividades da gente, mas a gente procura, pelo menos eu, toda que eu sou convidado, eu tento participar. Então e a gente orienta. O inspetor é um cargo voluntário dentro do CREA? Ele é voluntário, assim, eu tenho que estar dentro de uma entidade, eu já sou o segundo mandato, eu fui o primeiro mandato, eu fui indicado, porque teve uma vacância, um inspetor foi para conselheiro, aí a vaga era do CIAL, aí eu fui convidado. Aí no segundo, acabou o mandato, só tinha um, aí eu fui eleito, igual o Gameiro falou. A gente tem que ir lá, colocar o nome da gente, escrever. Certo. Aí é feita uma votação. E não é só mecânico que vota, engenheiro mecânico que vai votar em mim, pode, toda a engenharia, todo o sistema. Por exemplo, a gente tem, o Gameiro deve, não sei se ele tem mais essas informações, mas nós somos aí 80 mil, acho que no Paraná, né, se eu não me engano, mais de 80 mil engenheiros. Já somos mais. Mais de 80 mil engenheiros. A votação, acho que não dá... não chega a 10 mil, vamos falar assim, de votantes. Eu não sei bem mais a proporção real, mas é assim, bem diferente. O tanto de engenheiro que tem e o tanto que vota, o tanto que participa. E aí a gente vai fazer a campanha da gente. Eu vou num amigo meu que não faz parte do sistema, mas ele tem o CREA ativo, eu falo, dia tal vai ter a eleição, eu sou candidato. Aí
ele vota em mim, eu voto não só na mecânica, mas vota em todos de uma vez, e você é eleito. E depois tem o... Tem que fazer campanha, então. Tem que fazer, você tem que fazer uma campanha. Você tem que entregar seu santinho lá, falar... Eu aprendi muito sobre como funciona política, porque, por exemplo, o voto nosso, né? Tem gente que às vezes diz, quer que o voto lá depois como conselheiro, às vezes o voto seja sigiloso. É interessante que quando você vota na política normal, né, que você vai votar para prefeito, você representa só você mesmo. Sim. Então você não dá satisfação para ninguém do seu voto. Mas quando você é um representante, o voto deve ser aberto, porque você presta contas das pessoas que votaram em você. Eles querem saber como foi que você tem votado para saber se você está de fato representando aquelas pessoas. Então a democracia, nesse sentido, aqui no nosso ambiente, ele deve ser o voto aberto. Né? Para que haja a sociedade fiscalizando se aqueles que são chamados para representá-lo estão fazendo de acordo com suas expectativas. Então, direito, né? Fazendo direito, né? E a votação do inspetor-chefe, por exemplo, ela é feita na reunião que tem, todas as regionais têm as governanças, as reuniões, e é votado na hora. Quem está lá, a gente precisa eleger o inspetor-chefe da regional. Aí tá lá 10, 20... os inspetores, aí é na hora. Alguém quer ser candidato para ser inspetor-chefe? Aí se levantar um só, ele já é aclamado já. Aí se tiver mais de um, aí é feita uma votação. Aberta. Aberta. Quem que vota no fulano? Levanta a mão e... Qual que é a diferença, então? Qual que é a responsabilidade do inspetor-chefe? O inspetor regional, eu participo daqui de Londrina. Aí o de Cornélio, cada regional são 6 regionais dentro das inspetorias dentro da regional Londrina. E aí, depois dessas 6 regionais, é escolhido o inspetor-chefe de cada uma, e depois tem um que é geral de tudo, que seria o estadual, que vai representar lá em Curitiba. Se tiver uma reunião, por exemplo, lá em Curitiba, ele vai representar. Então, tem algumas etapas. A gente fica só mais aqui, aí o chefe, depois tem um inspetor, então tem que tudo aí vai aumentando o grau. Assim, mas significa que na prática você acompanha o trabalho dos outros inspetores? É isso? Nas reuniões, tudo é passado, aí passa toda a fiscalização, a gente tem uma reunião aí, tempos em tempos, é colocado todas as ações que a inspetoria faz, tudo. E assim, e vai também do profissional. Se eu for lá e pedir essas informações e querer participar mais, eu vou saber mais. Então, tudo depende. O sistema, ele é aberto. O CREA, ele é aberto. Se qualquer profissional for lá e querer saber uma dúvida, tirar uma dúvida, ele vai ser essa dúvida sanada. Então, sim, as reuniões são... Toda a plenária, onde estão os conselheiros, as reuniões de Câmara, todas elas são públicas. Existe apenas um único momento, que é o julgamento de ética. Nesse momento, por exemplo, quem acompanha uma plenária, por exemplo, pelo YouTube, ele percebe que naquela hora, então, é parada a transmissão, as pessoas que estão lá, que não são envolvidas com o processo, também não podem ficar. Aí, então, feito o processo de ética, esse é o único momento que não é aberto, para preservar, porque, vamos supor, a pessoa foi para a ética e é absolvida, né? E aí, só que daí fica aquela... Puxa vida, ele passou pela ética. A impressão já ficou. Então por esse motivo... Talvez cause uma impressão que aquele profissional é ruim. Exatamente. Né? Mas na verdade não, ele ainda está passando por um processo administrativo. Ele foi lá, o outro, que é verdade que um cliente, por exemplo, ficou chateado com ele e fez uma denúncia indevida. Sim. Né? Pode ser. Também isso acontece. De má fé, né? Uma denúncia de má fé. Aí vai ter, é como se fosse a justiça comum. Você alguém vai apresentar uma denúncia contra você, vai ter que desenrolar. Às vezes, durante a denúncia, já é meio que condenado, né, pelas pessoas. Exatamente. Né? Para evitar isso aí, então. É o único momento que não é público, é a hora que vai se discutir os processos de ética. Mas eu queria, acho que talvez, completar, acho que seria interessante, poucas pessoas sabem como funciona essa renovação do terço, porque eu acho importante falar um pouco para entender como que ele é representado. Funciona assim, a base da qual a gente é feito os cálculos é sempre do ano anterior.
Então, esse ano de 2025, a gente pega todos os dados de 2024. Quem são? Os engenheiros que foram adimplentes no ano passado, eles entram nessa base. E os resultados desse ano vai compor como vai ser os conselheiros no ano seguinte, 2026. Então, o que é visto? Como cada tipo de profissional, qual é o percentual que ele tem naquele estado? Então, qual é o percentual de engenheiros civis? Qual é o percentual de engenheiro eletricista? Qual é o percentual de engenheiro mecânico? Quando a gente fala de engenheiro da Câmara de Civil, ali entra uma série de outros profissionais que compõem a Câmara, assim, por exemplo, de eletricista, que é a minha Câmara. Aí tem engenheiro da computação, tem engenheiro da automação. Eles compõem a Câmara de Engenharia Elétrica. Entendi. Então, todos eles. Primeiro que eu não sabia disso também, que existe uma composição, porque a quantidade de profissionais é muito diferente também, né? São 70 hoje. Então você não vai ter 70. Não vamos ter 70 câmaras. Então. Pode acontecer de. Mas títulos tem muito mais. Tem 190, acho que era. Acho que é mais, se eu não me engano, é mais títulos. Ano passado alguém falou aqui, né? Um representante do CREA falou que tinha 100 e tantas. É verdade. Modalidades de modalidades de engenharia e geociência. Formações, né? Formações de engenharia. Que está dentro do sistema, né? Então, se surgiu uma modalidade que ela se desponta dentro, aconteceu com a Florestal. A Florestal estava dentro da agronomia, mas ela foi aumentando o número de profissionais, aí chegou ao ponto de que ela poderia ter uma câmara dela. Uma cadeira. Então, exatamente. Então ela saiu de dentro da Câmara de Agronomia e formou uma câmara específica de Florestal. Então isso é possível. Né? Mas agora, a gente, quando vai compor, ou seja, qual é o percentual, se você não tem a sua câmara, vê de qual que você está dentro, o seu número daquela modalidade, compõe o grupo. Coisa. A mecânica também não é diferente. A câmara é câmara de especialidade mecânica e metalurgia. Aí existe uma série de engenheiros que está engenheiro industrial, engenheiro mecânico, engenheiro de produção mecânica, engenheiro automotivo. Que fica dentro desse guarda-chuva dessa... Está tudo dentro da engenharia mecânica. E cada uma, que nem o Gameiro falou, ela vai ter... Não, só eletricista tem, só engenheiro eletricista tem na Câmara de Elétrica? Não. Não. Tem uma série de outros. Então, esse percentual que você levanta ali determina qual o percentual dos conselheiros que vão para cada uma das câmaras. Então, Paraná. São 152 conselheiros, tirando aqueles que são de entidade de ensino, aí então sobra lá mais uns 105, alguma coisa assim. Aí desses 105, quantos atende o percentual da Câmara de Civil, o percentual da Câmara de Elétrica e assim por diante. Esse percentual é baseado em profissionais registrados no sistema. Certo. Aí determinar, então a Civil vai ter 40 conselheiros, a Elétrica vai ter 15 conselheiros. Bem, aí quando vai para distribuir aquelas 15 vagas, aí você distribui para as entidades também proporcional ao número de profissionais que ele tem registrado. Mais ou menos assim. Vamos lá. Porque a entidade que é bem pequena, Sim. ela tem direito a 1. Porque ela vai ter lá, sei lá, 30 mínimo, engenheiros lá. Isso, tem 30. Então ela vai ter direito a 1. Mas para adquirir o segundo, aí ela precisa alcançar um percentual que de diga representação assim, dentro do CREA. Para ter 2 conselheiros. Vamos dizer que tem quantos mil engenheiros? Você falou 80 mil? Tem mais hoje. Tem mais de 90 aí já. Aí você tem uma entidade no Paraná, né? Só no CREA Paraná, registrados no CREA Paraná. Por exemplo, uma entidade como o CEAL tem quantos engenheiros lá dentro associados? Nós temos quase 3 mil registrados. São 3 mil, né? Já são 3 mil dessa base de 80, né? Isso, exatamente. Então você tem mais conselheiros, por exemplo, do CEAL do que de outra entidade que isso tem assim, falando os 80 do Paraná, mas você tem os engenheiros de outros estados que atuam 100% aqui. Verdade fala mesmo. Assim, mas ele está registrado em São Paulo, em Minas, né? Porque aí mas ele trabalha numa empresa aqui, ou ele tem uma empresa dele aqui, ou ele faz serviço aqui, aí a gente chama o visto, né? Que a gente, o CREA é um conselho que ele não te cobra para você trabalhar em outro estado. O meu registro, ele é do CREA Paraná, mas eu posso trabalhar em qualquer lugar do país, qualquer engenheiro é assim, né? Aí eu só preciso fazer um visto. Eu vou fazer um serviço em São Paulo, eu preciso fazer um visto no CREA São Paulo. E aí eu não pago nada. A anuidade que a gente paga é só daqui.
Alguns outros conselhos profissionais, não, você tem que ficar, ele limita, o CREA, para nós, ele é bom, esse coisa, porque você, é uma vez só que você paga. Cada estado tem a sua autonomia, mas tem uma integração entre os estados. O CREA, ele não tem então, tá se falando aí, até o Gameiro, que ele tá mais a par, que ele participa de outras reuniões, de fazer uma unificação, que ele falou, os CREAs são autônomos, apesar de pertencer ao mesmo CONFIA, que é o Conselho Federal, que é vamos falar assim, o principal, que é o federal, que vai distribuir as diretrizes para os outros, mas cada conselho tem a sua autonomia e tem algumas diferenças, mas estão fazendo, conforme vai chegar uma hora que vai ser mais igual para todos, apesar que a diferença do Paraná tem as particularidades nossas aqui, você vai para o norte do país, já tem menos profissionais, é um pouco mais distante, a distância é muito grande de uma cidade para outra. Assim como no Nordeste você tem mais profissionais da área de cartográfica, geociências, né? Igual que ele falou, o florestal. A nossa região aqui não tem muito florestal, porque a nossa não tem uma atividade. Você vai mais para o lado pro norte, Telemaco Borba, que aí já tem muito florestal, muita área lá. Então, lá vai ter mais engenheiro florestal do que aqui. Acaba que o mercado vai editar um pouco essa distribuição profissional, né? O CREA, a autonomia dos estados é bem grande. Como fiscaliza, atribuições... Eu confesso que eu gosto disso, porque permite com que você se adapte àquilo que está acontecendo perto de você. Sim. Em contrapartida, isso gera um desafio, porque a hora que o engenheiro ele vai atuar em outro estado, ele vai falar, olha, peraí, o pessoal aqui fiscaliza diferente, o pessoal aqui me dá uma atribuição diferente, então pode acontecer isso. Por isso, acontece, por exemplo, as reuniões nacionais, onde o coordenador, por exemplo, no meu caso, que sou coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica, umas 5 vezes por ano, eu me reúno com todos os coordenadores de todos os estados. E aí a gente discute uma série de assuntos, inclusive as diferenças que existem. Então, às vezes um estado está fazendo a coisa de uma forma que foi muito bem bolado, muito criativo. Os outros estados falam, olha, eu gostei do que você está fazendo, deixa eu ver como é que você faz melhor para ver se isso se aplica na minha realidade. Então, aquilo pode ser replicado para todos os outros. O Sul, existe que te chama, do CREA Sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Nós nos reunimos, além daquelas vezes, mais outra, para onde a gente verifica o que acontece aqui. Eu diria que o Sul ajuda muito os outros estados de como eles acabam atuando. O manual que hoje é usado de engenharia elétrica, que é usado no Brasil todo, aconteceu aqui. Foi o caso também do Corpo de Bombeiros, funciona assim. Exatamente. As normas do Corpo de Bombeiros de cada estado muda e você sempre tem aquele estado que puxa os outros, né? Exatamente. E o Sul é muito protagonista nisso. Nós aqui desenvolvemos muito trabalho que é copiado pelos outros. Mas isso buscando, então isso dá duas coisas. De um lado, então permite a adaptação àquilo que acontece perto de você. A gente está sempre de olho de um jeito de tentar fazer com que as diferenças também não atrapalhe o engenheiro quando ele acaba mudando de estado. E eu quero saber de vocês, como que é o dia a dia, vamos colocar primeiro do conselheiro, Roberto, como que são essas reuniões, quais assuntos você toca? Eu quero saber para aquela pessoa que está ouvindo a gente tem essa cultura, no Brasil, de que o CREA é só autuação, só um órgão cobrador, até... punitivo, né? Então vamos jogar agora para o outro lado, Qual que é o seu papel, qual que é o seu dia a dia? O conselheiro, ele ocupa vários papéis ali dentro da plenária, que existe uma série de funções que somente o conselheiro pode desempenhar. Existe a diretoria, que exerce funções burocráticas, ali dentro. Existe a coordenação das câmaras. Essa eu confesso que eu gosto dela, porque é um pouco mais técnico, está muito mais perto da engenharia elétrica, por exemplo, do que eu já atuei como diretor, foi bacana e tal, mas eu gosto mais do trabalho na coordenação da Câmara. Na Câmara, a gente verifica as atribuições que um engenheiro pode ter,
Nós estamos recentemente dando uma estudada aí, né, na lei. Parece que a gente vai poder aumentar um pouco as atribuições que o engenheiro eletricista tem, né? Não posso falar agora no momento, mas a gente está sempre de olho no que a lei está dizendo, o mercado que está aí, e a gente vai vendo no que ele pode atuar. Até para entender também quem não é engenheiro eletricista, o que essa pessoa não pode fazer. Também o que ela não pode fazer. Que é assim que o CREA protege o profissional, né? Se você não está atribuído a fazer uma tarefa, você não pode executá-la. E tem muita gente que faz isso. Acaba fazendo, é o exercício ilegal da profissão. Exatamente. Quando a gente fala em exercício ilegal da profissão, a gente não lembra em médico, assim, que o cara errou alguma coisa, mas na engenharia, ou como todas as profissões, ela tem um regulamento e ela fala, para você fazer isso, você tem que ter isso, né? Então, acontece. E aí, no caso que ele falou, o pessoal sempre está olhando. No caso da elétrica lá, da mecânica, os conselheiros da mecânica também estão olhando para ver, todas as engenharias para ver, porque se alguém está entrando no território do outro, porque algumas coisas ela vai sombrear, vamos falar assim, de uma engenharia para outra. Mas aí, quando se tem uma dúvida, vai para o conselho falar, não, você pode e você não pode. Até porque vocês comentaram, não te cortando, Roberto, mas vocês comentaram ali antes da gente gravar que tem empresas que deveriam ter engenheiros e que não tem, né? Aí é o processo de fiscalização, que no fundo é a principal função do CREA. O CREA ele foi criado para quê? Para fiscalizar. Com que principal objetivo? Proteger a sociedade. Esse acho que talvez seja um dos pontos que o engenheiro às vezes ele tem um pouco de dificuldade de entender. CREA ele não está ali para primeira função proteger o profissional. Está sim, mas a primeira função é proteger a sociedade. Como? Garantindo que o serviço seja feito por um profissional habilitado, qualificado, né? Mas a primeira função é com a sociedade. Depois, então, aí ela busca atender as necessidades de um profissional que está lá. Mas primeiro é com a sociedade. Daí acho que as câmeras técnicas vêm para também poder trabalhar esses assuntos individualmente, né? Exatamente. O fiscal, aí vem o trabalho do inspetor, que trabalha junto com o fiscal. Ele está mais na base, né? O inspetor está mais na base. Certo. Porque vai fazer uma ação, não que o engenheiro, o conselheiro não seja convocado, convidado, mas o inspetor ele fica mais na base. Vai ter uma inspeção, ele vai ajudar. E assim, e o próprio conselheiro também, os dois, ou qualquer pessoa que está dentro do CREA, ele tem que passar o código de ética nosso. Você é engenheiro, você tem que ser tudo, tem um regulamento para a profissão. E muita gente fala, muitos profissionais que são registrados no sistema e os que não são registrados falam mal do cara. Eu tirei meu registro porque eu só pagava, só que ele não conhece o sistema, né? Então, ele tem que conhecer. Eu também, quando eu me formei, eu também achava também, o CREA vem aqui para encher o saco da gente. Aí depois você vai conhecendo o sistema. Eu entrei no CIAL, que é uma entidade de classe. Aí você vai conhecendo a entidade, você vai conhecendo as pessoas. Aí depois participei, fui indicado como inspetor. E aí você vai conhecendo o sistema, porque a única coisa de você gostar de uma coisa é você conhecer. Se você não conhece, você não sabe. Então, e se você participar da reunião lá, que nem o Gamete, tem é tudo às claras, é tudo explicado. Foi feito isso, foi fiscalizado, essa fiscalização gerou isso, gerou aquilo, tudo em prol da sociedade e dos engenheiros, que somos nós, que o sistema existe porque tem nós, né? Se não tivesse, como qualquer conselho, assim. Então, e a fiscalização, o conselheiro, ele verifica como que é o manual de fiscalização, ele procura perceber se existe uma nova demanda, por exemplo, a fotovoltaica. Há pouco tempo atrás não existia. Sim. E aí eu pergunto para você, limpeza de placa fotovoltaica é uma demanda só de engenharia que precisa ter engenheiro ou não? Então esse debate foi feito já, foi discutido, né? E aí nós chegamos à conclusão de que não há necessidade de ter um engenheiro numa empresa, né, executando a função de limpeza. Sim. Né? Mas
Nós primeiro discutimos tecnicamente. Isso daí seja, ao ter um profissional, você protege os profissionais envolvidos ou a sociedade, né? Aí não, dá para ser desenvolvido por um outro profissional. É verdade. Tá? Então, isso são das coisas que a gente vai discutindo lá. Né? E também, seja, a fiscalização. É muito importante, eu acho, que conhecer a fiscalização. Isso para mim foi um grande ganho quando estive lá. Porque eu fui entender que o CREA, ele não é essas coisas que eu ouvia dizer. Ele não é arrecadatório, ele não é punitivo. Por exemplo, olha, vamos olhar como a gente fiscaliza empresas que deveriam ter registro no CREA. Deveria ter registro o quê? Para que garantia que lá dentro da empresa existisse um profissional que garantindo que o serviço fosse bem feito e com segurança. Então a gente tem uma inteligência artificial, né, onde ela já percebe a criação de uma nova empresa, pelo KNAI dela, percebe-se que ela está na área da engenharia, só que a gente sabe que uma empresa, quando ela é criada, ela está lutando com o mundo, né? Então, a gente sabe que ela foi criada, mas ela não é fiscalizada nesse momento. Só depois de 2, 3 anos, no momento que ela já amadureceu, que ela já está colocando os pés no chão, ela pode, na verdade, né, ter condições de contratar um engenheiro. Aí, então, a gente manda para ela um comunicado. Olha só, se eu mando o fiscal vai lá e não encontra o registro, ele tem que autuar, porque agora ele já encontrou o problema. Então, o que se faz? Irregularidade, né? Já encontrou a irregularidade. O que se faz? Você manda um comunicado dizendo, olha, a sua empresa, ela atua nessas áreas e é importante, ela precisa ter o registro no CREA e ter um profissional responsável por ela. Ao fazer isso, 12% delas já se regularizam. Meio que de imediato já, né? Exatamente. Sem precisar mandar um fiscal lá. Sem precisar... Então, isso é altamente eficiente. Você não pune ninguém, você não tem custo para o CREA, né? E você faz com que... E você já arranja emprego para alguns... Para aqueles profissionais da área. Profissionais, é verdade. Um detalhe, assim... Na verdade, assim, profissionais que já deveriam estar empregados. Exatamente. Esse é o detalhe, né? Basicamente, com uma comunicaçãozinha, com uma cartinha, você já consegue... E essas fiscalizações, assim, a gente consegue enxergar lá no final, na ponta, porque hoje a maioria das empresas, seja ela na civil, na mecânica, na elétrica, quando ela vai contratar um trabalho de uma outra empresa de engenharia elétrica, muitas vezes a indústria lá, vamos falar, vai contratar uma empresa elétrica, ela já está preocupada em saber se a empresa tem um profissional. Porque eu sou lá, engenharia elétrica da Silva lá. Limitada, né? Limitada. Mas as empresas já estão cada vez mais... Não, mas cadê? Você tem engenharia? Você vai fazer o serviço para mim? Cadê o seu responsável? Então, as empresas começam, é igual equipamento. Você vai colocar um equipamento dentro de uma empresa hoje, é igual funcionário. Você vai colocar um funcionário dentro da empresa hoje, você tem que ter uma série de documentos, uma série de exames, uma série de coisas para o cara trabalhar lá, seja ele como funcionário direto ou como terceiro. E essas fiscalizações, ela vai sendo um passinho de cada vez, ela vai colocando na sociedade, no caso das indústrias, das empresas, eu vou contratar uma empresa de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, mas cadê o seu profissional responsável? Mas cadê quem está assinando o projeto? Porque antes o pessoal vinha, eu tenho uma empresa de engenharia, no que for vai fazer a atividade, ele fazia, muitas vezes ele não tinha conhecimento técnico, até o conhecimento ele até para executar o negócio, ele até poderia ter. Mas ele não tinha alguém habilitado lá para ter certeza que aquilo realmente está dentro das normas, dentro da coisa. Então, essa fiscalização, ela vai gerando essa cultura nas pessoas, nas empresas, de sempre ter que ter porque a mesma coisa, você vai num hospital e você descobre lá que o médico não é médico, é um outro. Então, mas você vai no hospital e não tem médico nenhum. Nenhum. Você vai... A paciente não sabe disso, né? Aposto que o conselho vai lá e fala, como é que você vai fazer um hospital funcionar sem médico? É uma coisa, como é que faz uma empresa de engenharia funcionar sem um engenheiro? E essa preocupação lá
no hospital que tem que ter um profissional habilitado para que o serviço seja conduzido, seja feito da melhor forma e certo da primeira vez, para não errar. E a engenharia também não é diferente. E agora, alguma coisa que a gente tem que ajudar a sociedade a entender, que o CREA ele não fiscaliza qualidade de serviço. Ele fiscaliza a profissão. Ou seja, se aquele serviço está sendo feito por um profissional habilitado. Isso é importante porque, olha só, vamos imaginar, na minha área, prontuário de instalação elétrica. Quando a gente, o fiscal, ele vai lá e não encontra, quer dizer que o serviço sequer foi feito. Você não pode atuar aquela empresa. Você não pode... porque ela só pode atuar no momento que o serviço foi feito por um não profissional. As pessoas pensam que o CREA vai lá para poder verificar a qualidade de algum serviço. Sim. Se você chega lá e aquele serviço sequer foi feito, por exemplo, precisava de que a gente chama vulgarmente de para-raio, que é o PDA, né? Mas chega lá, não foi feito, não tem, o CREA não pode fazer nada, porque o serviço não foi feito. O máximo que ele pode fazer é ir no Corpo de Bombeiros e fazer uma denúncia. O Corpo de Bombeiros que está legalmente habilitado. Poder de polícia nesse sentido. Nós também temos poder de polícia, mas somente aonde? Em que esfera? Na esfera do profissional. Agora, na esfera de que não pública, tem, não tem um para-raios e aquilo pode fazer mal à sociedade, quem é que faz isso? É o Corpo de Bombeiros. Então a gente pode fazer e faz, né? É importante entender isso daí, que se a gente chega no lugar e não tem aquilo feito, o máximo que a gente pode fazer, a gente deixa lá, geralmente, uma carta, um comunicado, porque às vezes pode ser apenas, olha, a gente não sabia que tinha que ter aqui um para-raio. Então agora você está sabendo, e está sabendo que nós estamos num prazo aí de 3 meses, né? Você providenciar a regularização. Aí depois disso, voltou lá, não tem? Aí então a gente vai no Corpo de Bombeiros e faz a denúncia. Uhum. O Corpo de Bombeiros é que vai lá fiscalizar. E aí... O Ministério do Trabalho, dependendo o que for da entidade que é responsável por aquilo, vai lá e ela... E no caso do prontuário de instalações elétricas, é 67% o número de empresas que quando a gente vai na segunda vez, encontra... Já tá ok. Tá ok. A gente, olha só, então a gente não autua... e gera serviço para engenheiros eletricistas no Paraná todo. Isso aí. E eles não percebem, às vezes, isso daí, que aquele serviço foi chamado... Essa demanda foi criada através de uma visita lá na empresa. Que interessante isso. Vamos falar assim, uma simples, não é uma simples, mas é só ir lá e comunicar, mandar um comunicado, ou até mesmo a ida do fiscal, vai gerar um monte de coisas aí, de inúmeras oportunidades. Exatamente. Porque o cara, talvez ele não tem só o prontuário para fazer, ele tem uma readequação. Aí já é o outro profissional, o cara que vai lá e vai fazer mesmo o serviço, né? Tem que adequar o painel dele, tem que fazer nas normas, tudo certinho. Então, isso é legal a gente falar, que a partir da atuação do CREA, profissionais são contratados com a finalidade de proteger as pessoas que estão lá na ponta. Imagine assim, você... né, cidadão, vai com a sua família num cinema. Se as instalações elétricas do cinema, por exemplo, lá, não tem um registro do profissional que fez, você ficaria seguro lá dentro? Não é? Doido? É isso. Então, e o CREA foi lá, entregou a carta e engenheiros foram contratados, ou técnicos foram contratados. O último exemplo que teve, até uma fatalidade, foi no Nordeste, que caiu o telhado lá, uma moça, acho que se não me engano era do Paraná, se não me engano, que morreu numa igreja antiga lá. A igreja estava sem vistoria. Uma igreja de, sei lá, 200 anos lá, não sei se foi na Bahia, e aí gera tudo, aí o conselho vai lá e o pessoal fez tudo aquilo lá, interdito o negócio, mas já aconteceu. Por quê? Falta de um engenheiro, de um responsável lá, e ver se o negócio está ok. Se a edificação, no caso, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, alguma também, coisa lá, para ver se aquilo está ok. Tá ok, beleza, não precisa fazer tal coisa. E isso tudo é através de uma inspeção, de uma fiscalização. Vai gerar, porque se tiver ok, beleza, dá para funcionar. Que nem você falou, o cinema lá, você vai... Se o cara não tem
fotovoltaica. A gente agora parou um pouco no tema, mas antigamente tinha logo quando começou o negócio, alguns anos atrás, aí você falar que caiu o barracão, caiu isso, porque o cara ia lá, a placa tem um peso. Sim. Aí você põe, muitas vezes o barracão lá, a estrutura que ele vai pôr, não, aí já entra a parte Estrutural, civil, né? que engenharia, estrutura metálica, ela está entre a mecânica e a civil. Aí precisa ter um profissional de civil para ir lá, ou um engenheiro mecânico para ir lá, para ver se aquela estrutura metálica se ela tá ok, se ela suporta tudo lá em cima. Mas olha só, a norma, porque nós temos que seguir normas. Quem faz as normas estão acima da gente, né? Então, a norma, por exemplo, não fala que ao colocar um fotovoltaico, você tem que ter um laudo de estrutural. Mas nós, do CREA, quando a gente chega lá e encontramos uma instalação que não tem esse laudo, a gente deixa um comunicado dizendo que a boa forma de praticar a profissão é o quê? Contratar um engenheiro mecânico para poder fazer o laudo estrutural daquele telhado lá, um engenheiro civil. Então, sempre com foco de preservar a vida, preservar patrimônios, não é? Exatamente. Esse é o foco. E nesse caso, olha só, não é autuado. A gente gastou, houve a fiscalização, não houve autuação, mas você gerou um serviço para o profissional, você gerou uma proteção para a sociedade. É isso mesmo. Então, então, nosso foco não é, às vezes as pessoas pensam, o foco é arrecadatório, o foco não é. Só para vocês terem uma ideia, o departamento nosso de fiscalização, se você o quanto ele custa anualmente e o quanto que ele arrecada em termos de multa, se você fosse colocar nesse sentido, ele é deficitário. E é bem deficitário. A diferença não é pequena, é grande. Mas qual é o ganho do CREA? O ganho do CREA é que, na verdade, é fazer com que a sociedade entenda que precisa de um profissional e contrate o profissional. Isso mesmo. E assim ela tem um serviço executado por alguém que... tem profissionais ruins aí, não sabe disso. Mas quando ele é vinculado àquele profissional, àquele serviço através de uma RT, o profissional sabe que se acontecer alguma coisa, ele é responsável. Exatamente, ele é responsável. Então ele não vai trocar o pé pelas mãos assim, de uma forma, vai fazer de qualquer jeito. Fazer um negócio errado por querer, né? Exatamente. Ele sabe que ele está vinculado àquilo lá. Então, ele toma mais cuidado. Agora, quando ele sabe que não está vinculado àquilo lá, ele sabe que pode deixar alguma coisa de lado e não responder algumas normas. A RT é uma coisa, todo mundo reclama de pagar. Mas ela é um documento, é um compromisso entre o profissional e o seu cliente. É quase um contrato ali. É um contrato, é basicamente um contrato que está dentro já de um conselho, né? Já está dentro, já sai do conselho, não é um contrato feito por qualquer um. Né? E também tem uma particularidade assim que a gente encontra, às vezes a gente está prestando serviço e o pessoal vem... Quanto você vende a sua RT? É então. muito comum o pessoal achar que é só RT. Aí a gente vai... Eu falo assim, a RT ela é o complemento do trabalho, porque você tem que ir lá ver se aquela atividade, aquele trabalho, ele está dentro da norma, se está dentro de todas, porque tudo tem um regramento, na mecânica, na civil, tudo que nem o Gamer falou, tem alguém que criou uma norma lá, um pessoal que está mais em cima. Estudou, né? Estudou, que viu que para aquilo ser bom e ser seguro... Tem que fazer daquele jeito. Tem que ser feito daquele, no mínimo. Porque toda norma, ela te dá o mínimo. O mínimo, é verdade? É o mínimo. Nenhuma norma, ela fala um mínimo lá. Te dá uns parâmetros. Se você quiser subir aquilo e aumentar, beleza. Agora, você não pode diminuir, você não pode ser menos que aquilo. E o erro é esse, é as pessoas quererem fazer menos do que o que está normatizado. Menos que está normatizado. E aí todo mundo passa a correr um risco. Ou pessoas que não são habilitadas a fazerem isso, né? Porque é muito comum isso, né? A RT, ela é o complemento, ela é o final do negócio, é o acordo, selando o acordo entre você e o que te contratou o serviço. É isso aí. Mas proteger ambos os lados. Atrás tem um projeto, tem a execução, tem tudo que... Não é, mas eu preciso da RT para tal coisa. Não, você não precisa da RT para tal coisa. Você precisa de um outro negócio mais, assim, que é toda a parte de documentação, de instrução, projeto, dimensionamento. E a RT, ela é o final. Vamos pegar um exemplo. Vou fazer um buraco no meu edifício para colocar ar-condicionado. Daí o cara precisa de uma RT, né? O síndico está... Olha, dá para fazer um podcast, acho que só sobre...
o síndico. Daí Porque bem longo. o síndico que ele percebe que as RTs dão para ele segurança, né, de todo tipo de serviço. A gente, quando falavam no buraco lá para poder, a gente pensa na parte estrutural. Mas eu já vi casos onde um síndico de um condomínio horizontal contratou para fazer jardinagem, e o cara colocou uma planta muito bonita lá, só que era venenosa. Aí alguns cachorros morreram, uma criança ficou doente. Aí eu pergunto, se ele tem RT de um profissional, de engenheiro ambiental, né, daquele serviço que é feito lá, ele se exime, olha, eu contratei um profissional, mesmo que aconteça, mas é proteção para o síndico. Sim. Se todo serviço que estiver lá tiver uma RT, ele, assim, ou seja, todo serviço que teve lá, ele tem algum responsável que vai responder por aquilo e não ele. Porque ele é leigo no assunto. Sim, O negócio dele é administrar lá o condomínio. Se ele isenta alguém do uma RT, ele tá assumindo para ele essa responsabilidade, né? Porque daí passou na mão dele, ele autorizei a fazer tal reforma. Pô, o cara vai lá, faz as reformas num prédio. Aí você vê aquelas cenas grotescas do cara quebrando um pilar. Exatamente. Nossa, é verdade, no térreo, o cara quebra o pilar no térreo. Né? Pois é. Essas coisas assim. Então, por isso que eu imagino assim, se a gente tivesse o quanto um síndico ele assume de responsabilidade é uma coisa enorme. É verdade. Né? E é a proteção para ele. Mesmo porque as pessoas esquecem, mas, por exemplo, num prédio, você tem tubulações de gás passando por todos os andares, né? Você tem vãos que você tem que deixar para saídas de emergência de incêndio, por exemplo, né? O formato certo do guarda-corpo de uma escada, por exemplo, que se as pessoas não souberem disso, no momento de incêndio, de usar de pânico, né? De pânico, ele acaba causando prejuízos para as vidas humanas, né? Então, só patrimônio, mas... Então, é uma baita responsabilidade. Tem que ter um profissional envolvido. Não pode deixar solto, né? Eu acho que daí mais, né? Às vezes até mais de um, né? Mais de uma especialidade, sim, inclusive. Né? Porque isso acontece não só falando em condomínio, mas em empresas. O cara tem, até a empresa lá tem o sistema de segurança ou de controle, mas muitas vezes ele não sabe nem usar. Aí na hora de uma emergência, que o estresse está lá em cima, que está todo mundo nervoso, preocupado com o bem material, com a vida, com tudo, porque nessa hora alguns vão preocupar com a parte... Vão tirar as pessoas, outros vão preocupar com a parte estrutural, lá, física da coisa. E aí o estresse está lá em cima. E muitas vezes a pessoa não fez um treinamento que o profissional que vai lá ver, no exemplo que o Gameiro falou de uma planta, se tem um engenheiro ambiental lá, um cara que conhece, ele vai falar, não, isso aqui é bonito, mas não pode. Isso aqui é barato, mas não pode. Isso aqui é... Então, o cara, por que não pode? Não pode por causa disso. Porque tem uma lei que proíbe isso, tem uma norma que proíbe isso, tem um regulamento que faz isso, e aí a pessoa vai estar mais protegida. A sociedade, lá o leigo, lá na ponta, a criança, lá o cachorro, que vai passear lá no jardim do condomínio, ele vai estar seguro. Porque tem um profissional atrás que estudou, que foi atrás, se especializou para saber que aquilo não pode ser feito. E se ele cometer algum equívoco, ele vai responder por isso. Exatamente, o profissional vai responder por isso, e não um síndico que, na verdade... Não um leigo que é uma proteção para ele, né? Tem cada coisa. Por exemplo, uma vez eu participei de uma... Não como principal... como fala assim? Não como principal fiscal ali, era uma perícia de um problema de um edifício, tá? Mas eu não era o principal atuante, eu estava só como conselheiro, vamos dizer, né? Desse profissional. E era o seguinte, você tinha lá um conjunto de 128 apartamentos com esquadrias que em determinadas tempestades faziam com que a água, né, e o vento ultrapassasse elas como se elas nem existissem. Acumulava água pela parte interna da esquadria, escorria pelas paredes, mas era assim... Eles mostrou os vídeos dos moradores, era um negócio assim, terrível, filme de terror. Chovia dentro do apartamento das pessoas. Lá nos últimos andares, então, era assim, coisa da água, janela fechada e a água passando pelas frestas inteiras da janela, assim. Isso aí é um problema crônico. Um edifício, 128 apartamentos, todos eles, né? Não vai ser sempre que vai dar o problema, mas em tempestades de ventos maiores, né? Sempre dava esse problema. E aí? E aonde vai? Aí eles estavam autuando primeiro a construtora,
né, que estava responsável, que entregou os apartamentos, e aí a construtora conseguiu provar que ela fez as compras direito, né, que ela entregou a localização do imóvel para o fornecedor de esquadria, tudo certinho, né? Mas o fornecedor de esquadria lá na ponta não tinha um profissional habilitado para fazer a estrutura correta dessa esquadria. Então, olha só onde chegou, né? Foi para a construtora e foi para o fornecedor. Isso é normal. Quando você tem uma ação, vai... não, eu fiz certo. Aí vai jogando até que na ponta lá vai ter alguém que... E você viu onde deu o problema, né? Então, por causa de uma falta de um profissional, quando você olha a esquadria, ela é perfeita. Ela tem alumínio, pretinho, bonitinho, mas no momento de chuva, né, que ela deveria resistir àquela carga de vento daquela região, ela não deu conta. Por conta do projeto estrutural dela. Porque quando a empresa vai projetar um edifício, ela tem que levar em consideração hoje tudo. Localização, vento, histórico de vento, tudo. E isso hoje... é fácil é bem mais fácil de ter esses dados do que alguns anos atrás. Hoje você tem uma determinada facilidade em ter dados, ter informações. Então, quer dizer, o negócio não é tão simples de fazer, mas que ficou um pouco mais fácil, né? Hoje você tem software hoje em todas as áreas, mecânica, elétrica, civil, que facilita a vida do engenheiro. Só que para ele manipular o software, ele tem que ter conhecimento também, tem que ter base, né? Se ele também só fazer lá que nem aquela máxima que tinha, o papel aceita tudo, né? E o software ele é um pouquinho mais inteligente, ele tem uma inteligência artificial hoje, te dá uns caminhos que você tem uma segurança maior, né? É isso aí. Então, a assertividade, ela ficou maior, vamos falar assim, acerta com mais facilidade. É isso mesmo. Então, assim, existem diversos problemas que são... a gente tem vídeos aí de edifícios caindo. Tem um famoso que ficou agora no começo do ano, uma piscina inteira. Vocês viram de um condomínio? A piscina se desloca e ela cede com toda a terra embaixo. E a edificação estava um pouco mais alta do que o terreno do vizinho atrás, assim. E a casa inteira, né? Ela é puxada, vamos dizer assim, né? Para esse barranco aí, né? Esse talude, né? E a piscina é engolida ali. Então, e depois, na hora que você vai ver na ponta, não tem projeto estrutural da piscina, né? Não é considerado volume de água e peso. Olha, né? Eu vi um caso curioso. Mandaram para a ética um profissional dizendo que ele não fez a parte dele. Foi assim, ele começou a construir uma casa no terreno e a casa ao lado começou a surgir rachadura. O dono da casa ao lado... ele falou assim, olha, a culpa é do cara, porque antes não tinha as rachaduras. Perfeito. Né? E aí, então, e os dois fizeram um laudo. Mas o laudo do cara que estava com a casa a rachadura, quando chegou pra gente, tava assim, o laudo, ele não estava dizendo quem é responsável, só falou assim, tá constando que, de fato, há rachaduras. Sim. Ele não fez uma ligação causa e efeito, ele fez apenas constatando. O que é o papel do perito é isso, é a constatação, né? Constante, existe rachadura. Foi isso que ele mandou. Já daí do outro lado, aí veio um laudo, nossa vida, muito mais bem feito. Ok. Aí tava assim, mostrando que aquela casa ao lado, que estava surgindo as rachaduras, você sabe que hoje que o Google, você vai trocando a data embaixo lá, ele vai mostrando como era a foto dele naquela. Você não tem acesso só àquela última que está ali. Então ele foi mostrando que aquele cara ele fez várias reformas, né? Inclusive uma delas o cara deu muito azar. O cara do Google, quando passou lá, ele estava trocando a janela da frente, né? E o cara não colocou aquela verga, né? Então, mostrando que o cara não seja. Então, o cara não seguiu norma nenhuma. E aí ele pegou, foi atrás dos conselhos, não havia RT, não havia TRT dos técnicos, não havia nada. Então, o cara fez uma série de reformas na casa, sem nenhum profissional. Acompanhamento, né? Exatamente. Aí, a hora que surgem os problemas, ele queria que o cara ao lado assumisse. E o cara ao lado não só tinha isso daí, como ele tinha fotos de cada etapa da construção, mostrando que ele seguiu, sim, né? Tudo que a norma falava, mostrou com um bom profissionalismo em todos os sentidos. Então, ou seja, o problema da casa
Não era o fato do outro estar construindo e fazendo alguma coisa que não devia. Era ele que não... Às vezes como ela foi feita lá atrás, lá no passado, às vezes você acha tudo... Vai puxando a linha, assim. Não, que deu azar ali do defeito acontecer junto com a construção, mas se não tem a construção, o defeito vai aparecer, com certeza. Mas às vezes ele fez assim mal feito, não daria defeito, mas por causa da construção do lado começou a aparecer. Mas que não pela deveria... falta de qualidade. Se fosse um negócio bem feito, bem estruturado, não teria não teria. Deu pra ver, inclusive, que ele tirou, na verdade, até uma coluna um momento lá. Veja que no ano anterior tinha e no outro ano não tinha mais. Difícil. Ou seja, então... E hoje aqui eu estava falando, a inteligência artificial hoje, ela veio para facilitar algumas coisas, mas também ela vai acabar entregando, né? O cara fala, não, eu fiz. Não, é beleza, vamos puxar lá então. Isso aí mesmo. Era melhor ele ter ficado quieto, né? É isso mesmo. Gente, eu acho que a gente bateu um bom papo aqui. Acabou muito rápido, né? Muito rápido. Passa rápido. O Marcos falou que ia passar rapidinho, que não ia nem perceber, já foi mais de 1 hora. Já. Gente, o papel aqui do Engenharia Científica é esse. É trazer profissionais como vocês, que são de alta qualidade, que atuam direitinho, né? Que estão à frente do CREA, liderando frentes, né? E falar para os outros engenheiros que estão nos ouvindo como que é o trabalho, como é o dia a dia, né? Então, qual que é o papel da entidade, né? Por isso que a gente, esse ano aqui, mais uma vez, está com os nossos patrocinadores, né? A Ampeia e o CREA, e a gente tem esse papel aqui no Engenharia Científica de trazer os profissionais para falarem do que fazem mesmo, dia a dia, para tirar essas máximas que existem por aí, para criar essa cultura do profissionalismo mesmo na área da engenharia, para valorizar o papel do engenheiro, né? Também tem que deixar claro que engenheiro sem CREA, ele não é engenheiro. Não é. Para ser engenheiro, ele tem que ter o registro. Tem que ter mesmo. Então, se ele não, ele é só bacharel, né? Ele fez, ele concluiu a faculdade. Então, se ele não tem o CREA, não tem o registro, ele não pode fazer, não pode trabalhar, não pode exercer a profissão. E essa é a regra. Não tem como mudar. Em todos os conselhos são assim. Então, independente do quanto que as pessoas reclamem, é isso aí, gente. Essa é a realidade, né? E a realidade que nem a gente falou aqui no podcast, para proteger a vida das pessoas, proteger o patrimônio. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente que agradece a oportunidade de ter vindo aqui, né? Parabéns aí pelo canal, muito bom. A gente vai deixar aqui uns links na descrição de todo mundo que está com a gente, da Ampeia, do CREA Paraná. Se vocês deixarem as redes sociais de vocês, vai estar aqui também, para as pessoas encontrarem. É isso, Léo, algum recado? Não, agradecer a presença de vocês, esse conhecimento aí, para a gente poder divulgar essas questões, e só agradecer vocês. Obrigado, gente. Ouvintes, e agora, né, que a gente tá com a temporada de MesaCast, eu não posso falar mais ouvinte, tem que falar alguma outra coisa. Telespectador? Pode ser. Meio Silvio Santos isso, né? Então você que assistiu aqui, nos encontramos no próximo podcast. E, gente, digitem aí engenhariacientifica.com.br, vai lá no nosso Instagram, onde você encontrou esse episódio, comenta a sua opinião, a gente quer saber. O que você acha do sistema, do CREA, do papel de engenheiro. Quais foram os problemas que vocês passaram e quais foram os sucessos também que vocês tiveram na carreira de vocês? Se tiver dúvidas, manda as dúvidas. A gente faz aí, passa pro pessoal, a gente dá um jeito de resolver e de responder o pessoal. É isso aí. Nos vemos no próximo MesaCast.